Olá, meu irmão, lhe cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe convido a fazer uma leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. As Escrituras nos dizem o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, nessa série nós vamos ver agora que Jesus é o Alfa e o Ômega. Para termos uma compreensão mais completa da revelação de Jesus, é necessário que nós entendamos o contexto histórico vivido pela igreja quando foi escrito o livro de Apocalipse. A igreja primitiva passava por incessante perseguição. Desde o ano 64 d.C., quando Nero atribuiu aos cristãos o incêndio de Roma, o império se engajava cada vez mais em silenciar os seguidores do Nazareno. O imperador Domiciano, que subiu ao poder em 81 d.C., ficou conhecido pela história como o segundo Nero, ante a sua determinação em contender com o cristianismo. Nos idos de 90 d.C., do primeiro século, Domiciano decretou o exílio de João para a ilha de Patmos. Ele acreditava que com o isolamento do último dos membros do colégio apostólico, invariavelmente o movimento cristão se dispersaria. Era clara a sua intenção. E a visão de Domiciano era compartilhada por muitos líderes da igreja. Eles acreditavam que o exílio de João representaria a desidratação do movimento cristão. Evidentemente, João, na ocasião pastor da igreja em Éfeso, tinha uma preocupação imediata: nortear a igreja. Eu posso imaginar que em seu exílio ele estava arquitetando e esboçando em sua mente quais palavras ele colocaria no papel para escrever uma carta e dirigir as igrejas, as fortalecendo, as dirigindo, as orientando. Afinal, as suas palavras naquele momento de crise poderiam determinar a continuidade do movimento cristão. Mas o que acabou acontecendo foi algo totalmente diferente. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, João relata que ele foi arrebatado. E por detrás de si ouviu uma voz como de trombeta que dizia, capítulo 1, versículo 11, O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João se vira e o seu relato nos diz que ele vê 7 castiçais de ouro que representavam a igreja. A mesma igreja perseguida, maltratada, alquebrada, era representada diante de Deus como candeeiros de ouro. E esses instrumentos não estavam sozinhos, abandonados como se tivessem um dono negligente. João viu no meio deles um semelhante ao Filho do Homem. O próprio João relata que diante desta visão, ele caiu aos seus pés como se estivesse morto, porque ele via ali Jesus como ele realmente é. E o Jesus que ele agora contemplava era muito diferente da imagem do Cristo crucificado. Ele não estava mais desfigurado pelos golpes, seu semblante não transparecia mais derrota, ele não estava mais vestindo uma túnica jocosa dos romanos, ele não vestia mais uma coroa de espinhos, os seus pés não estavam mais errantes pela via crucis, levando consigo o seu instrumento de execução. Não, João viu o Filho do Homem, vestido do pescoço aos pés, com uma roupa branca, e no seu peito havia um cinto de ouro. Os seus cabelos eram brancos como a lã e a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. Nas suas mãos haviam 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, e o seu semblante resplandecia como o sol do meio-dia. E o nosso Deus, em toda a sua fortaleza, não estava no alto e sublime trono, alheio à situação da igreja. Antes, ele se encontrava no meio dela. Jesus se apresentou daquela forma porque precisou lembrar a João e à igreja
o poder e a majestade do Deus a quem serviam. Não fez de forma gratuita para sua vanglória ou por qualquer outro motivo, mas para trazer à memória da igreja que além do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele também é o que está escrito em Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. No Evangelho de João, já no primeiro capítulo, no versículo 2, está escrito que ele estava no princípio com Deus. Jesus é o princípio, Jesus é o alfa. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 3-5, está descrito o fim preparado para toda a criação. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz na candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O Cordeiro também é o fim. Jesus não é somente o começo e o fim dos rumos da história da criação. Muito mais meticuloso e detalhista, Deus também é o alfa e o ômega das nossas vidas. Escrevendo à igreja em Esmirna, no capítulo 2, versículos 8 e 9, Jesus diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza. Entretanto, as intempéries da vida muitas vezes nos fazem esquecer da grandeza daquele a quem servimos. E Deus se vê obrigado a nos relembrar quem Ele realmente é, sem os limitadores que nossa pouca fé lhe impõe. Como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 17, Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Chama como se já fossem, porque Ele é o final de todas elas. Ele é o Deus do impossível. Por isso que ao João desfalecido, Jesus disse no versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Meu querido irmão, parece tão reconfortante e fácil nós aceitarmos que sob a palma da mão de Deus está o destino das nações. Mas quando saímos da história macro e viemos para a história micro, quando vamos para a nossa história individual, temos a impressão que Deus não dá a mesma atenção. Ele tem poder para nortear as nações, mas quando falamos dos aspectos da nossa vida pessoal, sentimental, profissional, familiar, espiritual, enfim, é como se Deus não estivesse dando muita importância ao curso da nossa história. Deus não só presta atenção, como também com todo zelo e cuidado nos conduz. Jesus ensina em Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Muito além dos grandes acontecimentos da história, Deus tem em suas mãos as rédeas da minha e da sua vida. Independentemente do tamanho e da gravidade do problema que nos inflige, das adversidades com as quais estamos lidando, devemos ter conosco 2 coisas. Primeiro, servimos ao Deus do impossível. Segundo, e Ele está conosco incessantemente. Tudo parece mais fácil quando temos isso em mente. Deus está no controle e no seu tempo, de acordo com os seus celestiais desígnios, trará providência para a sua e para a minha vida. Afinal, Jesus é o alfa e o ômega, o início e o final de todas as coisas, inclusive de nós. Conveniente a leitura de um poema muito conhecido, de uma missionária canadense, intitulado Pegadas na Areia. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida,
e em cada dia vivido apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que visse só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Não tema, meu querido irmão, no final de nossa jornada, Deus estará conosco.